coisas que hão de acontecer. Você pode ir nos profetas menores que está lá falando, né? Joel, Ezequiel, e, quer dizer, Joel, tem um outro Zacarias, eu gosto bastante do Zacarias 12, 14, então você vê bastante profecias nesses profetas, e Daniel, né, que é um livro que fala muito de escatologia. Então, coisas que ainda não aconteceu, que apontam para coisas, a gente vê que tem muita especulação em cima disso, e inclusive agora com a internet, você vê pessoas dando nomes e certezas de coisas que eu não vejo, às vezes, na Bíblia isso. Então, a gente pode pensar, sim, a gente pode ir voltar lá na Bíblia, a avaliar, porque Deus deu o Espírito Santo no nosso coração para ensinar a gente, para nos orientar. Mas a gente não pode sair, né, falando coisas que a gente não tenha certeza. Mas uma coisa que eu creio, né, porque está aqui na Bíblia, fala sobre essa grande tribulação como um tempo que nunca houve. E eu creio, né, eu creio que ela virá em seguida do arrebatamento. Então, vamos pensar por esse ponto de vista. Se você tem outro ponto de vista, não tem problema. Mas a gente pensar que eu creio que Cristo, ele nos ama, ele quer que a gente esteja preparado, como a meditação dessa semana na igreja, nós estamos meditando sobre coisas referente ao tempo do fim, e uma das coisas que nós estamos vendo é sobre esse preparo da igreja para receber Cristo, né? Para esperar, amar a vinda de Cristo, porque ele quer encontrar a sua noiva, né? Imaculada, sem mancha, sem rugas. Então, eu acho que é uma forma já de advertir, de dar essa alerta para a igreja dele, que ele quer encontrar a gente preparado. Se a gente se prepara para receber uma visita, se a gente se prepara para tantas coisas, imagina para um evento desse, né, que é a volta de Jesus. Então, vamos continuar vendo aqui, Daniel, lá onde a gente parou. Então, a gente começou, esses 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, são os juízos de Deus sobre a terra, né? São um tempo de angústia, né? Tempo terrível que a gente vê aqui. Então, nós já estudamos os selos, e a hora que chega nesse selo, no 6º selo, começa a anunciar a trombeta. A gente vê na Bíblia, sempre que quando toca a trombeta, é alerta de coisas que vão acontecer, né? É suspense, o soar da trombeta, ela traz suspense sobre coisas que estão por vir. E aqui no caso da grande tribulação, são coisas terríveis, né? Que estão por vir aqui. Então, o Daniel vai passar, a gente já viu algumas coisas das trombetas, né? Coloquei, nós temos que mudar esse slide aqui, que ele está tão pequeno que está ruim. Então, eu penso assim, que para João, né, se você for avaliar o que João viu lá na ilha de Patmos, ele estava lá, exilado, ele fala que por causa da palavra de Deus, e Jesus, ele vai mostrando para João coisas que vão acontecer no futuro. E eu fico pensando como que ele se sentiu ao ver essas coisas, porque quando você lê o livro de Apocalipse, você começa a ter uma descrição, a descrição de João, ele está ali escrevendo da forma que ele está vendo. Então, tem coisas que Deus, é como se você estivesse assistindo um filme, não sei se você já assistiu um filme desses, né, de ficção, que leva você lá para o futuro. Então, por exemplo, se fosse possível você ver lá o futuro, do jeito que a ciência, a tecnologia está avançando cada dia, né? A gente não sabe daqui 1 ano, daqui 2 anos, se Cristo não voltar ainda, daqui 10 anos, como está, né? Como será que vai ser as coisas? Como será que
que vai estar a ciência, a tecnologia, o avanço da ciência. A gente não vai, talvez eu não conseguiria descrever coisas daqui 10 anos se eu fosse entrar numa um túnel do tempo, assim, não para trás, né, para frente, se eu pudesse avançar lá e começar a ver coisas daqui 10 anos. Porque se a gente olhar, acho que 10 anos não dá tanta diferença, não, mas já dá. Imagina 20 anos atrás, onde que não tinha nem internet, né? Eu tenho um livro de escatologia aqui, muito antigo, que eu ganhei do pastor João. E esse livro, ele é até amarelado. Parece que ele é de 1950, 50 e alguma coisa, eu não lembro muito bem. Mas eu lembro que tem um capítulo que o autor ele fala assim, olha, tem aquela parte que fala que duas testemunhas vão pregar, né, na grande tribulação, e que elas vão ser mortas, e os corpos delas vão ficar na rua de Jerusalém, e todo mundo vão ver essas testemunhas se admirar do que está ali acontecendo. Então, ele explica assim, olha, antes do rádio ser inventado, naquela época que ele escreveu o livro, era a grande, assim, euforia, a grande descoberta foi o rádio. Então, ele falou assim, era uma coisa até impossível, de todo mundo saber que essas testemunhas estão mortas na rua de Jerusalém. Mas agora, com o rádio, é possível, eles vão ficar sabendo notícias sobre o rádio. Olha só para você ver. Eles já achavam, lá naquela época, do meu livrinho, que seria uma coisa assim, agora estava até pronto para a vinda de Cristo, porque já tem o rádio. Depois do rádio veio a TV, depois internet, telefone, tanta coisa que a gente sabe que quando as torres gêmeas caíram, eu lembro que eu estava fazendo o almoço na cozinha e as meninas estavam assistindo, minhas filhas eram pequenas, estavam assistindo televisão na sala, e de repente deu o plantão do Jornal Nacional, e em tempo real a gente estava vendo acontecer aquelas coisas terríveis lá no 11 de setembro. Isso aí já faz quantos anos, né? E então, de lá para cá, a tecnologia aumentou, avançou de um jeito que as coisas estão acontecendo e você está vendo em tempo real. E, e a gente vê que como as coisas vão, né, se modernizando, e é impossível, né, quase se Jesus não volta daqui 5 anos, com o avanço da ciência, se eu pudesse ir lá em pensamento e ver coisas que ainda vai ser descoberta e escrever no livro, eu não ia saber descrever direito o que é. Então, eu volto lá para o João, na ilha de Patmos, narrando tudo que ele estava vendo, que Cristo estava mostrando para ele que ia acontecer, e ele estava escrevendo do jeito que ele estava vendo. Por isso que ele via gafanhotos imensos, e ele colocava do jeito que ele estava vendo. Mas a gente olha para isso aqui agora, e a gente vê que pode sim, pessoas falam, é isso, é aquilo, a gente não sabe exatamente, mas realmente, né, com o que ele viu lá no passado, há 2.000 anos atrás, com o avanço agora, essas coisas que vão acontecer pode ser coisas da modernidade da época que vai acontecer, né? Então, os últimos, nós estávamos na trombeta, Daniel, ainda. Acho que foi na sexta trombeta nós estávamos, não paramos, não foi? Abre um pouquinho aí. Deixa eu ver. Isso, acho que é aí. E foram soltos 4 anjos, veio gafanhoto, foi dado poder. Tá, a gente viu a quinta trombeta tocou, né? E abriu o poço do abismo, e com a fumaça de uma grande fornalha. Isso aí era da forma que ele estava vendo. E com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar, e a fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhe dado poder como um poder
que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva, nem à verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhe permitido que não matasse, que não os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse, e o tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer e a morte fugirão deles. Então, quando toca essa quinta trombeta, liberado do poço do abismo. A gente sabe, tem uma outra aula que eu dou lá, não sei se ela, acho que a gente não passou por ela ainda, que fala dos lugares celestiais e dos lugares, das regiões inferiores da Terra. Aqui fala do poço do abismo, onde que é a morada dos demônios, né? Eles liberam esse do poço do abismo, sai uma fumaça e sai como se fosse gafanhoto, e ele fere os homens de uma maneira terrível, e eles vão querer morrer, e a morte não acharão, não tem como morrer. É uma situação terrível aqui, né? Mais um dos juízes de Deus. E foram soltos na sexta taça, acho que na sexta trombeta, e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e o dia, e o mês, e o ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E eu vi o número dele. E assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeça de leões, e das suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por esses três foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía de suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda. Portanto, suas caudas são semelhantes a serpente, e têm cabeças que com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, e os ídolos de ouro, de prata, e de bronze, de pedra, e de madeira, que nem pode ver, nem pode ouvir, nem pode andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, e nem da sua fornicação, e nem dos seus furtos. Aqui eu já vi pessoas falar, né, que isso aqui que João viu, como eu estava mencionando agora há pouco, ele viu cavalos que saíam fogo, fumaça, né, da sua cauda. Então, tem pessoas que falam que isso aqui pode ser armas de guerra. A gente não vê aqueles tanques de guerra que saem, que atira para frente, para trás, e tantas coisas que cada dia surgem novas armas de guerra, cada coisa estranha, que se João visse isso na visão que ele teve, ele ia narrar dessa forma, ele ia narrar como coisas que ele estava acostumado a ver, né? Então, a gente não sabe, porque essa sexta trombeta aqui, ela já está anunciando aqui a batalha do Armagedon, está preparando já. Não acontece aqui, mas já é uma preparação, porque aqui fala que quando ele toca essa trombeta, ele vê o número de um exército de cavaleiros que era mais de 200 milhões. E você sabe que a gente vê em outros versículos, eu separei alguns aqui, e fala que haverá, né, na grande batalha, que é a batalha do Armagedon, a ameaça, ela é vinda do norte. Do norte, aonde que é o norte? É o norte em relação a Israel. Quais as grandes nações que tem ao norte de Israel? Quem é que quer falar? Ninguém?
Então, a gente tem aqui, tudo indica que China, né, que é uma grande nação, Rússia, essas nações são ameaças que indica que nesse dia, né, que nessa batalha, essas nações elas vão encabeçar, mas todas as nações da Terra vão se reunir para essa batalha, né? Vai ser uma batalha terrível, como nunca houve até agora. É como se fosse, né, as pessoas falam daqui, tudo que acontece, eles já ficam esperando, pessoas ficam esperando uma terceira guerra mundial, esses tipos de coisa, mas, na minha opinião, essa batalha aqui pode ser considerada como uma terceira guerra, porque ela vai vir, todas as nações virão contra Israel. E desde o começo, a gente sabe que desde quando Abraão sai da terra dele, que era exatamente ali na Mesopotâmia, que fica entre o rio Tigre e o rio Eufrates. E aqui tem uma profecia que fala que o rio Eufrates vai secar e vai fazer passagem para essas nações que vão vir contra Israel. Então, aquela região ali da Mesopotâmia, da onde Abraão saiu, onde Deus falou, sai Abraão dessa terra e vai para onde a terra onde eu vou te mostrar, e eu vou fazer de você uma grande nação. E ele vai para lá, para Israel, né? E Deus dá aquela terra para eles, e a gente já conhece toda essa história, mas desde quando Abraão sai e ele vai para lá, que ele tem enfrentamentos, né? Ele tem perseguições. A nação de Israel é perseguida desde quando a gente vê lá o Isaac nascer até os dias de hoje, e será assim até o fim. Porque Deus falou que por meio de Abraão seria o seu nome ia ser conhecido, né? Na terra. Por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas, porque de Abraão, da nação de Israel, saiu o nosso Senhor Jesus Cristo, para nos abençoar com a salvação eterna. Então, é um ódio que as nações têm de Israel, é um ódio terrível, né? Todo o tempo guerras, houve perseguição, houve, na Segunda Guerra Mundial, aquela matança de judeus, eles foram espalhados para todas as nações, como já era profetizado isso, que eles iam ser espalhados, mas um dia Deus vai trazer o juízo sobre a terra, sobre a maneira com que eles trataram com Israel. Por isso que é muito perigoso quando uma nação se faz inimiga de Israel, porque Deus vai cobrar disso daí, porque embora eles não estão obedecendo a Deus, mas isso aí Deus vai tratar com eles. Nós não temos que nem odiar ninguém, né, e muito menos esse povo que Deus escolheu para trazer, além de trazer Jesus, eles foram aqueles que trouxe a palavra de Deus, né, que foram os relatos que estão na palavra de Deus, pelo Espírito Santo, foram feitos pelos judeus. Nenhuma profecia saiu sem ser deles, né? Então, Deus usou esse povo, e Satanás odeia o povo de Israel, assim como ele odeia a igreja de Cristo, né? Pode passar, Daniel. Aqui na sétima trombeta, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas e seus servos. Então, se você olhar, for estudar livro de Joel, livro de Zacarias, tem vários, Ezequiel, Daniel, então tem profecias sobre esse tempo. Fala do dia do Senhor, esse dia onde Deus vai derramar o juízo dele sobre a terra, né? Sobre aquele. Aí a gente pergunta, mas olha, Deus poderia destruir esse mundo logo de uma vez, separar quem é salvo e já acabar com tudo. Por que que Deus, então, ele vai exercendo o juízo dele gradativamente sobre a terra? Porque ele ainda dá, porque ele quer que as pessoas tenham oportunidade ainda, mesmo na grande tribulação,
A gente vê que aparece lá as duas testemunhas pregando, né? Os judeus que vão abrir os olhos, vão se converter, né? E vão crer em Jesus. As pessoas que vão ficar aqui, né? Que não foram arrebatadas, elas poderão pregar o evangelho. E, e a gente vê aqui que Deus faz isso para poder dar oportunidade para as pessoas ainda se arrepender. Porque a vontade de Deus é que nenhum se perca, mas que todos se arrependam e cheguem no conhecimento da verdade. Então, aqui, quando toca o sétimo anjo, toca a trombeta, cumprirá os mistérios de Deus que ele anunciou aos seus profetas. Ele vem avisando, ele avisa, né, que ia acontecer essas coisas, ele tem avisado. Agora, ah, aqui ainda assim, vão pessoas ficar aqui e vão ter oportunidade de crer. Então, houve no céu grandes vozes que dizia: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aqui é anunciado o reino de Cristo, o milênio de Cristo. Você pode ver que, se você voltar lá para o livro de Daniel, que o Nabucodonosor tem aquele sonho com aquela estátua, né? E Daniel ele decifra aquele sonho para o rei e ele vai falando, né, que a cabeça de ouro é a Babilônia, os braços média Pérsia, Medos e Pérsia, aqui o tronco é a Grécia, a perna de ferro é a Roma, e o pé de ferro e barro, que é como se fosse uma continuação do Império Romano, misturado com barro, né? Aí já está falando do final dos tempos e do reino do anticristo. E aí ele fala que no final vem uma pedra que ela se move sozinha da montanha, ela é cortada sem a ajuda de homem, e ela rola e ela bate bem no pé da estátua. E quando ela bate no pé da estátua, ela esmiuça o ouro, a prata, o bronze e o ferro. E aquela pedra cresce, torna uma montanha e enche toda a terra. E a gente sabe que quando fala no monte, tá se referindo a reino. Então, essa pedra que enche o mundo todo é Jesus, quando ele destrói todos os reinos do mundo, e o reino dele cresce e enche toda a terra. Então, quando toca a sétima trombeta, já está anunciando que os reinos do mundo vai ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes disso, ainda tem as 7 taças. Passa lá, Daniel. Vamos ver se a gente consegue ver alguma. Fala aqui, ó, as 7 taças do juízo de Deus ainda, né? As últimas e mais terríveis juízos serão deflagrados pelo derramamento do conteúdo das 7 taças da ira de Deus. Está lá no Apocalipse 15, capítulo 15 e 16. É muito bom que a gente lê. Semana passada eu li o Apocalipse inteiro. 22 capítulos, rapidinho de ler, e é bom que a gente vai se familiarizando de novo, né? Então, olha lá, a primeira taça era derramada sobre os homens, fazendo enfermar, ficar cheio de chagas, de doenças. A segunda e a terceira taça foi derramada sobre os mares, rios, fontes, transformando as águas em sangue. Você vê que o derramamento dessas taças, tem umas aqui que é bem parecido com o que aconteceu com as pragas do Egito, né? Talvez aquilo lá remetesse o povo quando vê o Apocalipse, lembrar que isso já aconteceu antes. A quarta taça será derramada sobre o sol, que se superaquecerá. O sol vai ficar tão quente que eu acho que não vai nem existir camada de ozônio, vai queimar a pele dos homens, fazendo queimaduras terríveis. A quinta taça será derramada sobre o trono da besta, e seus seguidores morderão a língua de dor. Ela vai causar uma treva tão terrível quando é derramada sobre o trono da besta. A sexta taça, ela derramada sobre o rio Eufrates. Aí, aquela sexta trombeta e essa sexta taça,
na sexta trombeta fala que um exército grande, com 200 milhões de soldados se prepara para uma guerra. Aqui nessa taça, na sexta taça, ela é derramada sobre o rio Eufrates a fim de fazê-lo secar, facilitando o acesso dos inimigos de Israel para o Vale do Armagedon. Então, aqui você vê que isso aqui já acontece quase que junto, né? Então, fala que o rio Eufrates vai secar, vai haver tempo que o sol vai ser tão quente, né? Talvez seca, misturada com sol, que vai queimar a pele dos homens. Terrível, ruim até de falar. E aqui fala que o rio Eufrates vai secar. E isso vai dar acesso, e você vê que o acesso dá a entender, né, que essas nações grandes e poderosas que vai encabeçar essa guerra, que todas as nações da terra vão se juntar para vir contra Israel, a gente vai ver o versículo depois, que quem vai encabeçar isso daí fala que é as nações que vêm do norte, os inimigos de Israel que vêm do norte. No norte de Israel, acima de Israel, tem o quê? A Rússia, a China, né? A Coreia do Norte. Esses países vão encabeçar os maiores, mas que todas as nações da terra vão querer fazer guerra contra, vão fazer guerra contra Israel, no Vale do Armagedon. A última taça, quando a sétima taça for derramada sobre o ar, será ouvida uma grande voz do trono de Deus que diz: está feito. E ouviu-se vozes, trovões e relâmpagos, e o maior terremoto de todos os tempos acontecerá, levando à morte de inúmeras pessoas. Tá? Tudo lá, se você ler o Apocalipse 15, 16, está descrito isso aí lá. Então, outra vez que Jesus disse está consumado foi quando ele estava, antes dele morrer, né? Na cruz, ele falou está consumado, porque naquele momento ele estava pagando o pecado de todo aquele que viesse a crer nele, né? E aqui está feito. A ira de Deus foi derramada sobre a terra, o juízo de Deus. Agora nós estamos vivendo o período da graça, né? Então, o período em que o Espírito Santo está aqui nos convencendo o pecador do pecado, né? Do pecado porque o homem desobedeceu, escolheu desobedecer a Deus e fez a sua própria escolha de ficar separado de Deus. Da justiça, porque a palavra de Deus é a justiça. Se a pessoa não ouvir a palavra de Deus, ela não tem como crer. E no juízo, a pessoa, por isso que eu acho importante a gente ensinar sobre essas coisas. Eu faço uma meditaçãozinha no papel, agora estou fazendo sobre isso na igreja, né? Para as pessoas, bem simples, de forma simples, porque, como o pastor Gildo falou, é complicado esse tema aqui, então eu coloco de uma forma simples, porque eu acho tão importante as pessoas saberem sobre isso, né? Que um dia os juízos de Deus vão ser derramados sobre essa terra. E o Espírito Santo, ele está convencendo a gente fala, ensina a palavra de Deus, e o Espírito Santo está trabalhando nos corações para fazer o homem entender que ele está separado de Deus e que ele precisa de Cristo para ser salvo como Salvador, ele precisa dessa graça de Deus, precisa andar, depois de receber essa graça, andar nos caminhos de Deus, porque a terra vai ser julgada, a terra vai receber esse momento terrível aqui, né? Passa aí, Daniel, mais um, por favor. Então, aqui eu coloquei aqui o fim da grande tribulação, né? Jesus vai vir em grande poder. Aqui, nesse cavalo branco, do primeiro selo, o cavalo branco era o anticristo. Mas aqui no capítulo 19, do 11 ao 16, fala que Cristo vem, né? E um exército, vamos ler, se você puder pôr esse versículo,
Daniel. Então, esse cavaleiro aqui do capítulo 19, esse é Jesus, né, que é o fiel e verdadeiro, que tem o seu manto salpicado de sangue, e ele vem, e vem um exército junto com ele. Quem que seria esse exército? Todo vestido de linho fino, porque o linho fino é a justiça de Cristo. Quem que precisa da justiça de Cristo, senão nós, né? Então, todos, eu creio que os arrebatados com Cristo no primeiro arrebatamento, eles vão voltar quando Cristo vier, aqui a vinda de Cristo, eu ensinei lá, né? O primeiro é o arrebatamento, agora, essa vinda de Cristo é quando ele vem com poder e glória, a primeira parte, na primeira etapa, ele encontra com a sua igreja, com a sua noiva nos ares. Mas aqui na segunda, no Apocalipse 19, ele pisa aqui na terra. É quando a estátua lá do livro de Daniel é toda esmiuçada. E Cristo vai estabelecer o reino dele sobre a terra. Você tem como colocar esse versículo, Daniel? Eu não consigo, mas posso ler. Lê para mim, por favor. 9, de 11 a 16, né? Isso. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muito bem. Então, aqui, né, essa hora que Cristo coloca fim na grande tribulação, vai estar havendo a batalha do Armagedon. Daí a gente vê isso na próxima aula. Ele simplesmente não desce aqui nesse momento, não. Vai estar havendo a grande guerra que eu falei, que o rio Eufrates seca e todas as nações da terra se juntam para fazer guerra contra Israel. E vai ser nesse momento, né, quando Israel estiver parece que ele está sendo derrotado pelo inimigo, porque são muitas nações, vai ser a hora que Cristo desce, e até em Zacarias, eu gosto desse versículo aqui, vamos ver se é esse, Daniel, vê Zacarias 14, 12, 14, deixa eu ver, Zacarias 12. Aí eu não tenho mais a minha Bíblia aqui no celular. Você lembra aquele versículo de Zacarias que a gente usa bastante ele nessa aula? Estou tentando achar aqui. Eu até tenho marcado na minha Bíblia, mas agora que eu vi que eu tirei ela desse celular meu que não está muito bom. Então, eu não sei se, às vezes, alguém aí já sabe o versículo, mas ele é um versículo que eu acho muito legal, que até tem uma música com esse versículo, que fala assim, ó, que bem na hora que Israel está desesperado ali, com todo cercado, no Vale de Josafá, né, e desce Cristo, e vai ser nesse momento que Israel vai reconhecer ele como o Messias, que eles falam que feridas são essas nas suas mãos e nos seus pés. E ele responde, são feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Você achou esse, Daniel? Ainda não. Se não achou, se não achar, não tem problema que a gente lê na outra aula. Mas é importante que nesse dia vai ser um dia glorioso, onde Jesus, ele vem com a sua, ele subiu com a noiva, subiu com ele, né?
no arrebatamento, e agora volta a esposa de Cristo, vestida de linho fino, para essa batalha, e Cristo vence e derrota todos os exércitos do inimigo, do anticristo, e nesse momento vai ser quando a Bíblia fala que todos os olhos verão até aqueles que os transpassaram. Então, ali, todo mundo vai poder ver Jesus pisando sobre o Monte das Oliveiras, daquela maneira lá, no livro de Atos, quando eles foi subindo, e os apóstolos ficaram tudo olhando para ele, para aquela visão, ele subindo, admirado, e os anjos aparecem e falam, por que vocês estão admirados? Da mesma forma que você está vendo ele subir, ele vai descer. E ele desce ali naquele momento e ele põe fim à batalha do Armagedon. Certo? Então a gente continua tem mais, acho que teria muito assunto para essa matéria. Mas como eu estou vendo que já tem poucas pessoas aqui participando, a gente vai abreviar para poder entrar de férias. Nós vamos ter mais umas 2 aulas, tá bom? E Tá bom. mais alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, de falar? Pastor Gildo? Daniel chegou aí? Oi, boa noite. Boa noite, filho. Alguma pergunta, gente? Tá tudo certo? Tudo certo, então. Então, Daniel, você pode terminar para nós com uma palavra de oração? Sim. Pai querido, Pai amado, nós estamos na tua presença, Pai, nesse momento, e agradecemos a ti, Senhor. O Senhor nos dá essa oportunidade. Estamos, Senhor, aqui aprendendo mais de ti, aprendendo mais a tua palavra, das coisas, ó Pai, do fim, Senhor, da sua vinda, Senhor, da sua volta, para nos buscar, Senhor. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Pai, pela vida da Sônia, Senhor, que tem aqui nos ensinado, ó Pai. Esteja, Senhor, usando a sua serva, Senhor, cada vez mais, que ela possa estar sempre nos ensinando e que possamos aprender, Senhor, e poder compartilhar aquilo que temos aprendido às outras pessoas também, Senhor. Abençoe, Senhor, esse seminário, abençoe cada aluno, Pai, tem participado, aqueles que faltaram hoje, esteja com eles, ó Pai, abençoando eles, ó Pai, que eles possam estar voltando, ó Pai, estar participando aqui conosco, estar aprendendo também conosco aqui, Senhor. Aqueles que vão assistir às aulas gravadas, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai. Abençoando, Senhor, as nossas igrejas, os nossos pastores, e que possamos, ó Pai, cada dia mais amar, Senhor, a sua vinda, Pai, amar, Senhor, a tua palavra, amar a tua obra, Senhor, servir e obedecer, Senhor. Obrigado, Pai, por todas as coisas que tu tem nos feito, Pai. Nos dê, Senhor, uma noite de paz, descanso na tua presença. E desde já te pedimos, ó Pai, pelo dia de amanhã, pelas nossas atividades nas igrejas, ó Pai, pelas nossas atividades do dia a dia. Esteja, Senhor, cuidando, nos protegendo, ó Pai, sempre nos guiando, ó Pai. Obrigado, Pai, por todas as coisas. É que te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Então, boa noite a todos. Boa noite, Pastor Gildo. Boa noite, Gabriele. Boa Boa noite, noite. Daniel. Acho que está ruim a internet lá do Pastor Gildo, que nós não estamos conseguindo ouvir o senhor. Mas eu desejo uma boa noite para o senhor, para a sua família. Obrigado. Um bom final de semana, tá bom? Que Deus abençoe cada um. Amém. Igualmente. Amém. Boa noite. Boa noite. Amém. Boa noite, vó. Boa noite, filho.